Vereadores na cidade de Valença, que faziam parte de uma chapa, foram cassados em conjunto. 6 perderam o mandato lá. Por quê? Porque teriam supostamente fraudado alguns registros de candidatura para cumprir exigências de cotas de presença de mulheres nessa chapa. O que aconteceu? A Justiça Eleitoral retirou o mandato de todos eles. Mas, ao que parece, eles estão voltando para o exercício das suas funções, dos seus mandatos na cidade de Valença. Lá no Tribunal Regional Eleitoral está Clebson Lustosa, que traz informações para nós. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo, Joelson. Nessa última quarta-feira, dia 4 de abril, lá em Valença, 6 novos vereadores foram diplomados e empossados por conta dessa decisão do TRE que cassou essas duas coligações, fazendo com que 6 dos 11 vereadores perdessem os seus mandatos. Só que ontem, quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral derrubou a decisão do TRE, fazendo com que os 6 vereadores das duas coligações que tinham perdido os mandatos pudessem voltar aos seus cargos. Quem vai explicar essa situação para a gente é o advogado eleitoral Norberto Campelo. Doutor, por que o TSE decidiu derrubar essa decisão do TRE? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, essa é uma situação que pode ocorrer em um número significativo de municípios brasileiros. E existem ainda muitas ações tramitando, tanto na primeira instância quanto já na segunda instância, em vários estados da federação, que podem redundar numa situação semelhante. E o que nós compreendemos é que essa posição tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí foi extremamente drástica e que acabou atingindo candidatos eleitos legitimamente, que não participaram absolutamente de nenhum tipo de situação que configure fraude, que fizeram suas campanhas normalmente e acabaram sendo atingidos indistintamente. E com um detalhe mais interessante ainda, é que na tentativa de fazer cumprir uma lei que protege a candidatura feminina e que nós também defendemos, nós achamos fundamental a participação da mulher na política, uma participação mais efetiva e maior, mas 2 vereadoras eleitas legitimamente acabaram também sendo atingidas por essa decisão. Então seria, na nossa concepção, um contrassenso. Uma lei que protege a candidatura feminina acabar atingindo 2 vereadoras eleitas legitimamente. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutor Norberto Campelo, eles têm o direito imediato de voltar ao exercício das suas funções? Como é que se dá o cumprimento dessa medida? Sim, na sua decisão, o ministro Jorge Mussi deixou muito claro que, se ainda não tivesse sido cumprida a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, ela estaria suspensa. E, caso cumprida, que o tribunal providenciasse o retorno dos eleitos imediatamente. Então, isso deve ocorrer, eu acredito, nas próximas horas. Ok, doutor, eu queria agradecer pelas informações. Tá, então, Joelson, a decisão do TSE derrubando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que tinha aí feito com que 6 vereadores lá na cidade de Valença perdessem os seus mandatos. Eu volto com você.